no capítulo de número 58. O Senhor me deu essa mensagem em um momento muito especial essa semana. Isaías 58. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia, aproveita aí, desliga o celular, né? Vamos botar no silencioso. Deixa para mandar o WhatsApp depois da mensagem, viu, Cleide? Agora você vai ouvir pregação. Né? Isaías 58. Vamos ficar de pé. Povo abençoado de Deus. Isaías 58. Está na sua Bíblia, crente. Pode abrir. Pode abrir que você acha que Deus vai te abençoar. Isaías 58. Nós vamos ler só um versículo. Isaías 58, versículo de número 11. Eu vou ler primeira vez e você lerá segunda vez. Isaías 58, 11. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Vamos ler todo mundo? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Feche os seus olhos, nós vamos orar, meu irmão. Feche seus olhos. Peça ao Senhor que fale com você. Fala, Senhor, fala comigo. Feche seus olhos. Amado Deus, Santo Pai, que está nos céus, nós te adoramos pelo grande Salvador que é Jesus. Obrigado, Deus, por esse último canto que nós cantamos, que é tão lindo, que canta o Evangelho e quebranta o nosso coração para nós estarmos diante de Ti. Nós cantamos para Te adorar, mas quando de fato Te glorificamos, nos regozijamos em Ti. Porque se não nos regozijamos em Ti, não Te damos a glória que a Ti é devida, ó grande Deus. Então Te adoramos com o canto, com a vida, mas nos enche de alegria Te louvar. E, ó Deus, nessa hora, nós pedimos que essa presença, como Jefferson pediu, que nós percebemos nesse lugar, ó Deus, que essa presença de graça vai enchendo a alma dos presentes. Que essa presença graciosa vá transformando aqueles que estão vivendo uma vida prostituída, uma vida tergiversada, uma vida contrária ao plano natural que o Senhor preparou. Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa o nosso coração. Pai, eu quero dizer para o Senhor que eu não sou nada. Deus, eu não valho nada, não presto para nada. Ó Deus, se não for Jesus na minha vida, eu estou perdido. Ó Deus, tem misericórdia de mim. E, ó Deus, quero dizer que o Teu povo que aqui está também é pó. E não é nada sem o Senhor. E tudo que vier a acontecer aqui nessa noite vai ser por graça. Porque nós não merecemos nada de Tua parte. Então, Deus, eu só quero te pedir uma coisa. Levanta o nome de Jesus bem alto aqui, Deus. E mostra-te a nós. Enquanto ouvimos a Tua mensagem neste texto. Nós te pedimos em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Pode sentar aqui. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho não é a doutrina da fala. O Evangelho é a doutrina da vida. O Evangelho não é a doutrina da fala. O Evangelho é a doutrina da vida. Essa frase atribuída, amados irmãos, ao nosso querido irmão teólogo João Calvino, é uma verdade extremamente preciosa.
Porque espiritualidade espalhafatosa, dissociada de vida piedosa, não impressiona o Deus da glória. É isso que está acontecendo com os judeus nos dias de Isaías. Deus fala para Isaías: grita a plenos pulmões. Você acha que Deus mandou só o pastor Rosta gritar, né? Deus mandou Isaías também. Grita! Grita contra o pecado desse povo. Porque eles, mesmo vivendo uma vida prostituída, dizem assim: vamos lá ouvir a palavra do Senhor. E não vivem a minha palavra. E além disso, querem ouvir minha palavra em jejum, mas vivem uma vida hipócrita e de pecado. E ainda dizem assim para mim: por que o Senhor não aceita meu jejum, ó Deus? E Deus diz que não vai aceitar jejum de quem está em pecado. Que Deus não vai aceitar jejum de quem jejua para destruir o outro. Que Deus não vai aceitar jejum de quem quer oprimir o seu irmão, de quem quer extorquir o necessitado, de quem não leva uma vida santa e de acordo com as Escrituras a sério. Deus não aceita jejum. Deus não aceita a religiosidade estereotipada daquele que não vive a sua palavra, daquele que não leva a sério uma vida de santidade, daquele que não se molda o que Jesus preparou para ele, daquele que não demonstra amor ao seu irmão e ao necessitado. E nesse texto é isso que o Senhor fala. Mas o Senhor diz aos filhos de Israel que se eles se emendarem, se eles se arrependerem, se eles mudarem de vida, se eles deixarem de ser crentes nominais, para ser o verdadeiro povo de Deus, então o que lhes espera são as promessas mais preciosas do Senhor. Se você, meu irmão, leva Deus a sério, se você não se diz crente ou vive um evangelho só de boca, mas se você se arrepende e se amolda o que a Bíblia disse para você, então o que o Senhor tem para você são maravilhosas promessas. Porque você vive de fato como quem é de Jesus e como quem pertence ao povo de Deus. Então, meu irmão, emende a sua vida nessa noite. Arrependa-se do seu pecado. Clame a Jesus: Senhor, eu não consigo me libertar desse vício, desse pecado. Me socorre. E o Senhor te socorre. E se você, irmão, emenda a sua vida, o que Deus diz na sua palavra é que Ele tem promessas para você. E é com grande alegria, então, que eu quero apresentar para você promessas para o verdadeiro povo de Deus. Não é para o crente nominal, não é para o esquentador de banco de igreja. São promessas para o verdadeiro povo de Deus. É isso que o Senhor faz nesse texto. Primeira delas, direção. Primeira promessa para o verdadeiro povo de Deus neste texto é direção. Repita: direção. Olha o versículo. O Senhor te guiará continuamente. Leia comigo, vamos lá? O Senhor te guiará continuamente. Deus promete guiar. A palavra para guiar no hebraico é liderar, é conduzir, é levar pelo caminho correto. O Senhor te guiará somente no dia em que estiver tudo bem. O texto diz que o Senhor te guiará continuamente. A expressão para continuamente aqui significa literalmente eternamente. Deus te guiará para sempre. Se você é de Jesus, se você leva Jesus a sério, adolescente aí da galeria, o Senhor promete que vai dirigir a sua vida todos os dias para sempre. Vai guiar seu passo, vai conduzir seu caminho, vai te levar pelo caminho certo. Que coisa maravilhosa, irmão. Quando você anda com Jesus, quando você ama Jesus, quando você vive para Jesus, a maior bênção que você tem é a bênção de saber que você é conduzido por Deus. Lembra lá do salmo mais lembrado e mais lindo da história? Como é que ele começa mesmo? Como que ele começa? O Senhor é o meu e nada me faltará.
No versículo 3 ele diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando você é de Jesus e de fato vive para Jesus, Deus te leva pelo caminho da obediência, da justiça, porque Ele ama glorificar o nome dEle e cuidar de você. Mas quer mais promessa do que isso? O Salmo 25:12 diz assim, ó: ao homem que teme ao Senhor, Ele o ensinará o caminho que deve escolher. Está precisando tomar uma decisão? Não sabe se vai para lá ou para cá, se vai para o norte ou vai para o sul. Se você teme o Senhor, se você ama o Senhor, se Ele é o Deus da sua vida, não te desesperes. Não te exacerbes em tua preocupação, porque Deus é o Deus que conduz a sua vida. E aí então o homem e a mulher que amam a palavra de Deus, a tem como guia da sua vida e podem dizer: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105, irmão, quando você ama o Senhor, quando você é crente de verdade, Deus promete na sua palavra conduzir a tua vida, conduzir os teus passos, te levar por pastos verdejantes junto às águas de descanso. Deus é o Deus que dirige a nossa vida. Irmãos, eu tenho experimentado esse versículo na vida de uma maneira preciosa. E eu me lembro há 6 anos e meio atrás, quando com minha linda senhora e 2 pequenos bebês, nós voltamos da terra de nossas peregrinações. De Chile. Há 6 anos e 7 meses atrás, eu vinha para o Brasil pregar em 5 igrejas. E eu falei: Deus, dá-me sabedoria e fala comigo. E nós sentamos lá em casa e oramos vários meses e colocamos no papel quais são os nossos dons como família, quais são os meus dons como pastor. E não adianta eu ir trabalhar numa igreja que não está precisando dos dons que Deus me deu. Irmãos, nós viemos para o Brasil. Eu vim para São Paulo, o presidente do Supremo Conselho mandou um recado, o pastor lá que me convidou: fala para o rosto que eu falei para ficar em São Paulo. O outro pastor virou para mim: rapaz, fica em São Paulo. São Paulo tem a Universidade Mackenzie, Deus vai te abençoar, você vai ter projeção, uma linguagem humana, né? De carreira. Você vai ser mais usado na Igreja Presbiteriana do Brasil. Fique em São Paulo, porque é a terra das possibilidades. Vim para Goiânia, uma igreja grande, bonita, mas a liderança queria tirar o pastor titular. E aí, Valdir, eu ia ser o bode expiatório. Aí não teve jeito. Fui pregar em Minas, em Paracatu. Fomos lá na igreja, mas eu vim aqui. Eles estavam precisando de um irmão com dons que eu não tinha. E fomos na igreja de Naim, uma igreja que queria um pastor também para liderar. E no final das contas, viemos aqui também na igreja presbiteriana do Guararapes. E eu dizia: Deus, fala comigo. Irmãos, não sei se você sabe, mas 2 pastores me ligaram e falaram assim: não vai para aquela igreja não. 2 pastores do Brasil: vai para as outras, cara, não vai para aquela igreja não. 2 pastores aqui do Brasil telefonaram para mim no Chile, só para você ter ideia. Mas eu vim aqui, eu falei: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, para você ver que Deus dirige. De manhã, na escola dominical, antes mesmo de eu pregar, certo? O púlpito já, acho que era mais ou menos por aqui onde você estava, né? E o povo sentado aí. E a irmã fala assim: pastor, nossa igreja está passando por algumas dificuldades. Nós temos trocado de pastor demais. E pastor, já vou falar de cara do senhor. Nós precisamos de um pastor que ensine a palavra, que tenha dom de pregar e dom de ensinar. O senhor tem esses dons? Falei: vou pregar daqui a pouco, vamos ver. Chegou no culto da noite, irmãos. Eu falei: Deus, fala comigo, Deus. E aí, terminando o culto, o presbítero de Tuxo fala assim: vamos lá na porta cumprimentar nosso pastor. E aí outro irmão que estava ali fora chega para mim: pastor, Deus falou comigo, contigo, que você tem que vir para cá. Eu falei: eu sou reformado, comigo Deus fala na Escritura. E aí ele foi e falou: eu sei, pastor, mas o que Deus está movendo no seu coração? Eu falei: eu acho que é o que Ele está movendo no seu. E ele foi, irmãos, e pegou os presbíteros. Eu fiquei morrendo de dó, e botou ali
naquela cerca ali e ficou conversando com eles. O reverendo João Batista, não está aqui, né? Estava de manhã. Com a sua sabedoria, chegou para mim, um gentleman, um homem letrado, chegou para mim e disse: reverendo, eu vejo que você, como um jovem pastor, terá um bom futuro nessa igreja e será um instrumento muito útil. E na porta, de repente, passa o Edmundo e a Tânia e diz: não traz outro não, nós achamos nosso pastor. Passa o Ari Ademilde e vira para Osasco, não traz outro não, nós achamos nosso pastor. E foi 1, 2, 3, 4, 10. O que você acha que Deus mandou comigo? Deus dirige, irmão. Agora o que eu quero contar para você é o seguinte: Deus não vai mandar o anjo e vai falar assim: eis que te digo que você tem que fazer isso. Deus vai usar a sua sabedoria, crente, e o seu discernimento espiritual. Você tem que pensar nos dons que você tem. Você tem que pensar se você se adapta onde você está. Você tem que pensar na direção que Deus está te dando. Deus usa a palavra, Deus opera com o Espírito, mas Deus não abre mão da inteligência que Ele te dá. Deus dirige a sua vida, irmão. Não se desespere. Ele cuida de você. Ele vai guiar todos os seus passos. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Eu posso dizer que esse texto tem se cumprido na minha vida. Meu irmão, uma promessa de Deus para você é direção. Se você precisa de direção, ore, ore, chore, chore, ore, ore, chore. E fala: Deus, me dá sabedoria. E Ele promete que vai dirigir você nos passos que você tem que tomar. Então, meu irmão, abraça essa promessa, se aposte dessa promessa e peça a Deus: Senhor, dá-me direção em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Porque essa é uma promessa que Deus tem para o seu verdadeiro povo. Mas, irmãos, contemplando a beleza do texto bíblico, uma outra promessa do Senhor, promessa de Deus para o seu verdadeiro povo, além de direção, outra promessa é sustento. Repita comigo: sustento. Diga aí: sustento. Diga para o seu irmão: Deus te sustenta. Deus cuida de ti. Na tua dor, diga para ele: na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Amém. Olha o versículo aí: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares altos. Oh, meu irmão, deixa de ser desesperado. Muitas vezes você é descabeçado igual eu, né? Aí você vai e perde o telefone, um iPhone. Aí você fala: meu Deus, eu trabalhei 6 meses para comprar meu telefone. E depressão, e chora 12, 3 dias, tudo bem, na hora a gente fica triste. Não vou dizer para você que a gente é humano. Mas, irmão, larga isso para lá, meu irmão. Hein? Deus cuida de você, te sustenta. Se Ele quiser te dar outro, se não quiser, você liga de LG, qualquer outra coisa mesmo, entendeu? Deus cuida de você. Deus supre as suas necessidades, irmão. Tem gente que anda desesperado se vai ter dinheiro ano que vem, se vai conseguir comprar aquilo, não sei o que. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus vai te fartar. Sabe o que é fartar? É deixar você comer até ficar empapuçado. Você está entendendo? Certo? Você vai ficar satisfeito. Deus te fartará, e Ele diz que não é só no dia da abundância, não. A promessa do texto é que o Senhor vai te fartar em terra árida. Em lugar de seca, Deus promete sustentar e cuidar da sua vida. Preste atenção, meu irmão. Deus te ama mais do que você ama a si mesmo. E Ele é o Deus que cuida de você. Irmãos, um dos versículos mais maravilhosos que eu gosto na Bíblia é Deuteronômio 32, 10. 9 e 10. Diz que Deus diz que Jacó é a porção da sua herança. O povo que Ele ama. E Deus então achou seu povo no deserto, numa terra povoada de uivos. E diz o texto que Deus rodeou, cuidou dele, guardou como a menina dos seus próprios olhos. Que coisa mais poética, bonita. No deserto, a menina dos olhos é muito frágil. Então Deus protege você, povo de Deus, como a menina dos olhos. Deus te sustenta, Deus cuida de você.
Davi já deu testemunho para a gente. Ele diz assim, olha, fui moço, e agora já estou velho. Tem que fazer o quê? Na idade chega para cada um, né? O rei Davi chegou para o menino dele. Fui jovem, e agora sou velho. E vou dizer para você uma coisa, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. Irmão, deixe de ser estressado. O seu menino não passou no concurso porque Deus não quis ainda. Deixe de ser desesperado. Deus não vai deixar de cuidar do seu menino, não. Deus sustenta, irmão. Vou falar para você o testemunho de alguém que depois que chamado ao ministério, já ficou 3 vezes sem ter dinheiro e sem ter nada que comer. E eu estou gordinho aqui nessa frente. Gordinho. Não faltou, irmão. No dia que não tinha no seminário, Deus levanta um para dar uma coxinha. No dia que faltou, que a gente mandou oferta para missões, e aí não foi reposto na hora e tal, Deus vai e manda um irmão do Brasil, de São Paulo, dar $100 de oferta. Da outra vez que faltou, por outras razões, um cidadão manda um cartão postal dos Estados Unidos com 1 mês de antecedência, para ser entregue no dia que o meu dinheiro vai acabar. Já parou para pensar nisso? Para você entender que Deus cuida de mim e de você. Para de ter medo. Para de viver desesperado. Deus sustenta a sua vida. Deus cuida de você. Deus te carrega no colo. Se Ele deu Jesus por você, não te dará com Ele todas as coisas. Deus cuida de você. Deus sustenta a sua vida. Então, meu irmão, no lugar de ser murmurador, seja mais agradecido. Olha, tudo de bom que o Senhor tem te dado e seja mais agradecido. Quem diz que Deus prometeu na Bíblia que você ia ser rico? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus prometeu te dar o sustento. Então creia em Deus, meu irmão, e seja feliz, porque o que você precisa para viver não vai faltar. Deus te sustenta. Diga para o seu irmão, Deus te sustenta. Deixa de ser agoniado. Deixa de ser avexado, falando a linguagem de Deus. Agora falando aqui na nossa língua, deixa de ser desesperado. Fala para ele, Deus cuida de você. Amém. Que coisa maravilhosa, irmão, é poder andar com Jesus. É ter um compromisso sincero com o Senhor. Uma outra promessa de Deus para o seu verdadeiro povo. Além de direção e sustento. Outra promessa de Deus para o seu verdadeiro povo é força. Força é outra promessa de Deus para o seu povo. Força. Diga para o seu irmão que Deus te fortaleça. Diga para ele, coragem, João. Coragem, José. Coragem, Maria. Coragem, Francisco. Diga para ele, coragem. Que Deus te enche de coragem. Olha o versículo. Versículo 11. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma. Vamos lá. Até ossos, vamos começar. Vamos comigo, todo mundo, vamos lá? O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos. E fortificará os teus ossos. Força! Coragem! Para que essa cabeça baixa desse jeito? Para que esse cabelo? Para com isso, irmão. Deus te fortalece. Deus te levanta. Deus cuida de você. O Senhor disse que daria força aos ossos do seu povo. Irmãos, Deus é a nossa fortaleza. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus nos dá força, irmãos. Isaías 40, 30 e 31. Os jovens se fatigam, se cansam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correrão e não se cansarão.
cansarão, caminharão e não se fatigarão. Força, coragem. Deus é o Deus que te fortalece. Deus é o Deus que te capacita. Deus é o Deus que te abençoa. Deus é o Deus que te usa. Deixa de desânimo. Se a provação chegou para você, é porque Deus quer fazer algo na sua vida através dessa provação. Então levante-se e receba o fortalecimento que o Deus eterno tem para a tua vida. Irmãos, como então nós comentamos que dentre as coisas que mais marcaram o nosso coração nessa viagem aos Estados Unidos foi aquela mulher que eu falei para vocês na semana passada, do primeiro dia. Ela disse para nós: eu estava em casa fechada já há alguns dias, não queria sair de jeito nenhum, desanimada, mas Deus falou no meu coração que eu precisava de uma igreja, ouvir algum servo de Deus. E hoje eu estou aqui, meus irmãos, e Deus falou comigo na pregação, e eu criei em Jesus como meu Salvador. E a partir de agora eu sou uma criancinha de Jesus. Eu gosto desse termo de filho. Eles falam filho de Deus, the child of Jesus. Né? Eu sou uma criancinha de Jesus. Eu sou uma filha de Deus. E, irmãos, aquela mulher que estava em depressão, não faltou nem um dia. Deus a converteu no primeiro dia que nós estávamos lá. E no último dia nós estávamos jogando basquete na quadra, o Heitor, o pai dele e eu. Né? E de repente, então, irmãos, ela pega a bola franzina, fraquinha, com mais de 60 anos, e vai tentar fazer uma cesta. Tá? O Roberto falou: pastor, se ela fizesse a cesta, vocês estavam com um problema sério, viu? Porque ela franzina demais. Ela não conseguiu nem chegar. Irmãos, mas olha para você ver que Deus fortaleceu a vida da mulher. E no último dia ela chega para a gente, conta a história toda, dizendo que ela era membro de uma igreja. Seu pai da liderança abusou dela. E ela então se afastou de Deus durante anos, mas tinha voltado para Jesus. Que ela não tinha lugar onde dormir naquela noite por causa da crise financeira de Michigan. Que ela ia dormir no carro, com temperatura abaixo de 0. Mas ela estava feliz. Já pensou nisso? De onde vem essa força? É do Espírito Santo. É a força de Deus para a vida dela. Esse Deus que fortaleceu aquela irmã é o mesmo Deus que fortalece você, meu irmão. Não te sobreveio tentação que não fosse humana. Deus não manda prova para você que você não tem a capacidade de suportar. Então deixa de ser chorão e levanta a cabeça em nome de Jesus. Olha para Cristo. Creia em Deus. Porque Deus é o Deus que te fortalece. Amém? Ele diz: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. Não ouvi com a minha destra? Fiel! Promessa de Deus para o seu povo. Força. Lembra lá de Paulo? Lembra lá? Paulo está preso em Jerusalém. 40 cidadãos judeus fizeram um pacto, dizendo: nós não vamos comer nada até a gente não matar esse infeliz. Parecia o fim do mundo. Entregou Jerusalém. Parece que tudo acabou. Está lá sozinho à noite na sua cela, pensando não sei o quê. E de repente, no meio da cela, está lá em Atos 23. Quem aparece? Ninguém menos do que o Senhor Jesus. No meio daquela cela. E diz: coragem, Saulo. Porque do mesmo jeito que você foi minha testemunha em Jerusalém, você será em Roma. Está difícil, meu irmão, mas Jesus não te abandonou. Está difícil, minha irmã, mas Jesus não saiu do barco. Levanta a cabeça, coragem, o Senhor está contigo. Você não precisa ter medo de nada nem de ninguém, quando você tem certeza de que você está com Jesus. Coragem, força, é uma promessa de Deus para você. Creia e levante-se para ser uma bênção. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Mas o texto continua a falar. Como eu quero pregar expositivamente, então não vou ficar só com 3 pontos. Para mim, melhor do que a lógica, eu amo a milética, o melhor que a milética é ser fiel a tudo que o texto diz. Então, meu irmão, vamos lá. Qual outra promessa de Deus para o seu verdadeiro povo aqui? Além dos que já vimos, como direção, sustento e força. Sabe qual é a outra promessa? Fala aí, arrisca aí.
Estou treinando vocês para pregar. Qual é a próxima promessa? Fala, vamos lá. Não, mas uma palavra só. Você está vendo que o meu sermão é trabalhar cada ponto com uma palavra. Aula de homilética agora. Qual é a palavra agora? Esse é o outro ponto, é o quinto. Segura aí. Sabe qual é a palavra agora? Beleza. Sabia? Beleza. Diga aí, beleza. Diga aí, irmão, tá beleza? Que Deus te enche de beleza. Em nome de Jesus, com certeza. Olha o que diz aí o texto. Olha para o texto. Não sou eu que estou falando, não, é Deus. Serás como um jardim regado. Já foi no jardim regado? Jardim, né? Em que foi adubada a terra, foram plantadas as flores corretas, na hora certa, podadas. Eu já vejo Suetânia sorrindo ali, né? Suetânia que gosta de essas flores lindas aqui, junto com a Larissa. Imagina um jardim bem regado, adubado, cuidado. Irmão, você entra, você chega, respira o ar, você se sente, né, como aquele filme lá, que você ouve aquela música. O negócio, você chega a ouvir a música, algo romântico, algo bonito, algo especial, um jardim regado, florido, bonito, perfumado, que chega, predispõe a nossa alma para o amor, para a alegria, para a boa convivência. Beleza. Mas, irmão, a beleza de Deus não é a sua beleza, não. Que beleza é essa? Isaías 52, 7 nos esclarece. O texto diz assim: olha o que é beleza para Deus. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que anuncia a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Bonito para Deus não é quem é saradão. Bonito para Deus é quem tem Jesus no coração. Bonito para Deus não é só quem tem aquela faixa espetacular do lado de fora. Bonito para Deus é quem fala de Jesus, é quem anuncia coisas boas, é quem proclama que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bonito para Deus é aquele que proclama que o Rei dos Reis está sentado no seu trono, governa sobre tudo e chama os pecadores para se prostrarem diante de sua majestade graciosa. E aí, você é bonito para Deus? Quando você prega o evangelho, você ganha um monte de rosas e flores, um jardim regado para o Senhor Jesus. A beleza da graça de Deus se percebe na sua vida. Irmão, quando alguém é cheio do evangelho, cheio da graça de Deus, até se ele é feio por fora, ele fica bonito. Eu estou lendo mais uma biografia de João Calvino. E o pessoal dizia que Calvino, irmãos, era magrinho, era baixinho, era muito doente, tinha tudo enquanto é tipo de doença que você imaginasse. Era frágil, franzino, tinha aquela barbinha fina assim até o final. Mas o povo diz, os biógrafos dizem, que quando você olhava para os olhos de Calvino, parecia que tinha uma chama de fogo nos olhos daquele homem. Os olhos dele eram vivos, duas grandes bolas brilhantes, irmãos, iluminadas pela grande compreensão dada a ele da palavra de Deus e pela presença do Espírito do Senhor em sua vida. Meu irmão, o evangelho beleza. Até quem é feio fica bonito quando começa a andar com Jesus. Louvado seja Deus. É isso que Deus tem para você. A verdadeira beleza é a salvação. A verdadeira beleza é Cristo Jesus. Se você está aqui, querido amigo, e ouve essa palavra, embevecido como eu estou, que o Senhor te enche da beleza dos céus. Que o Senhor embeleze a sua vida com a graça salvadora. E nunca ninguém vai poder arrancar de você
a beleza da salvação. E Deus vai tirar essa feiura na qual você se tornou por causa do seu pecado. Que o Senhor embeleze a sua vida, embeleze a sua vida em nome de Jesus. Para a glória de Jesus, amém, meu irmão? Amém. E olhando para o texto, irmão, já viu quando é promessa, vocês aguentam 5 pontos, né? Vocês são engraçadinhos, né? Se é pancada, 3 é tudo. Mas quando é promessa, todo mundo aguenta 5. Então, qual é a outra promessa de Deus para o seu povo nesse texto? Eu só vou contar se você lembrar das 4 primeiras. Vamos lá? Se não, não conto. Né? Eu vou contar, se não brincando. Vamos lá. Tá? Qual é a primeira? Direção. Segunda? Terceira? Força. Quarta? E quinta? Abundância. Abundância. Repita comigo. Abundância. Abundância. Que Deus te dê abundância. Amém? Diga para o seu irmão, que Deus te dê abundância. Em nome de Jesus. Para transbordar para a glória de Jesus. Vamos ler o versículo todo. Vocês vão ler agora. Todo mundo bonito, com força, com alegria. O versículo eu vou contar até 3, vocês vão ler. 1, 2, 3. Pode ler. 1. Como um manancial cujas águas jamais faltam. Se você está pensando que a abundância de dinheiro vai tirando o cavalinho da chuva em nome de Jesus, não se prega a teologia da prosperidade nessa igreja. A abundância aqui é muito mais do que dinheiro. A Bíblia diz aqui que você vai ser como um manancial. Sabe o que é um manancial? O que é um manancial? Uma fonte, muito bem, Gabriel. Quer responder? Levanta a mão aí. Que Deus abençoe. Eu adorei, mas eu não sei onde ele está. É uma fonte, olha aí. É uma fonte. E aqui diz o texto que você vai ser uma fonte. Mas não é uma fonte fininha, uma fonte pequena, mas é uma fonte ininterrupta. Um manancial cujas águas jamais faltam. Você vai ser uma fonte, irmão. Eu gosto do Salmo 84 que ele fala sobre isso. Que ele fala que o crente é aquele que passa pelo vale árido e faz dele um manancial. E aí Deus, como resposta, de bênçãos manda a primeira chuva. Mas o texto que mais esclarece isso que lemos aqui é aquele texto que Jesus prega no grande dia da festa dos tabernáculos. 7 dias os judeus em Jerusalém orando em tendas. No final da tarde e no começo da manhã, todos os dias o sacerdote enche a vasilha de água e coloca sobre os ombros e irmãos do tanque de Siloé. Ele vai até o altar e os judeus lá, cantando, eu imagino, né? Judeu além, tá vendo? Shalom, aleluia. E eles pulando e cantando naquela procissão. E aí ele chega do lado do altar e ele vira aquele balde e a água derrama. E aquilo significa que Deus sustentou os judeus no deserto. No último dia, Jesus vendo tudo aquilo ali e vendo que era só religiosidade artificial, que não era nada do coração. Jesus se torna, para a glória de Deus, o estraga prazer naquele momento. Eles estão ali naquela alegria. Jesus, tudo isso aí não vale nada. Se alguém tem sede de verdade na alma, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João disse que ele falou sobre o Espírito Santo. Irmão, está com sede na alma, está com vazio na alma do tamanho de Deus, corra para Jesus. Mas não creia de qualquer jeito nele. Não creia como um mero mestre humano. Não creia como um filósofo, um agitador social. Creia nele como diz a Escritura, como o Senhor dos senhores, como Deus da glória, como Filho de Deus, como Salvador do mundo, como Redentor do seu povo. Se você crê nele, como diz a Escritura, a Bíblia diz que de um deserto você se transforma em fonte. E aí o Espírito Santo vai vazar de você.
Aí você vai estar indo para o trabalho, e aí de repente você vai passar, a pessoa, uau, o que tem diferente com esse cara? É o Espírito Santo vazando pelo porto, está vazando. E aí de repente você entra no ônibus, e a pessoa olha para você e fala assim, ei, posso te fazer uma pergunta? Você é crente? É porque você é uma fonte, irmão. Está vazando, está todo mundo vendo. Ela não tem jeito de reter. E aí você chega na igreja com esse seu sorriso abençoado, e vem adorar a Deus, e aí o irmão fala, você é uma bênção. Sabe por quê? Porque você está cheio, você está transbordando, você é um manancial. Você é uma fonte da bênção de Deus. Irmão, eu quero perguntar para você com muito carinho nessa noite. A sua vida tem se parecido com um deserto espiritual, com um lugar de sequidão, como um vale de ossos secos, ou a sua vida é um oásis num mundo desértico e perdido, desesperado? Quando você entra lá naquela repartição pública, quem entra ali são todos os conselhos satânicos e toda a tentação que Satanás intenta contra você? Ou quando você pisa naquele lugar, Jesus de Nazaré pisou ali e a revolução começa a acontecer? O que acontece na sua vida? Irmão, Deus quer usar você como uma fonte. Deus quer usar você para mudar lá na sua casa. As coisas não podem permanecer do jeito que estão lá na sua casa. Não dá, irmão, para casa de crente, menino, ficar gritando com a mãe. Não dá para marido ficar implicando com a mulher o tempo todo. Não dá para menino ficar entrando em pornografia no computador, ficar assistindo programa até 2 horas da manhã, que não vai abençoar o coração. Não tem condição, mas na sua casa não pode ser desse jeito. Não dá para você ficar adorando um tal de Jorge e largar a quarta-feira, que é tão preciosa, para adorar a Deus e ficar lá. Eu adoro Jorge, meu negócio é Jorge. Jorge vai te levar para o inferno. Só Jesus te leva para o céu. Não dá, queridão, para entrar no seu trabalho como se fosse um grupo, uma porta, uma topeira. Você entra ali com um sorrisão e fala, bom dia, meu amigo. Que Deus te dê um dia abençoado. O irmão vai, por que bom dia? Bom dia. Isso vai afetar você, porque você é uma fonte. Deus te colocou para ser uma bênção. Presta atenção. Deus tem um chamado para você. É o mesmo chamado de Abraão. Deus te chamou para ser um missionário. E sabe qual é o chamado de Deus para Abraão? Ser tu uma bênção. Missionário, quando vai expor a sua missão, gosta de botar projeto tal. Sabe qual é o seu projeto? Projeto bênção. Projeto bênção. Diga aí, meu projeto bênção. Fala aí. Projeto bênção. Eu quero ser uma bênção. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Diga para o seu irmão, ser uma bênção. Deixa de ser maldição. Em nome de Jesus. Amém. Deus, irmão, quer fazer de você uma fonte para abençoar o mundo inteiro. Ao ouvir essa mensagem, final dessa tarde, estudando, revisando, terminando de escrever, de polir o sermão. Minha querida esposa, vendo minha voz ruim, falou assim, vou fazer um chá de abacaxi com gengibre para você. Eu disse, que gengibre é ruim, gengibre é uma maravilha, irmão, queima caloria. Entra no gengibre. Acelera o metabolismo, isso é uma bênção para você. Né? Foi Deus que criou esse negócio. Né? Você soa que nem doido, mas é bom, viu? Tá? Entra no gengibre. E aí ela lá fazendo o chá para melhorar a minha garganta, que eu estou gripado. E aí de repente eu olho para ela e falo assim, querida, hoje Deus me deu uma mensagem que eu não sabia, mas é simplesmente a história da nossa vida. Irmão, que Deus maravilhoso é esse? Que grande Deus é esse? Ao qual nós servimos, que nos dirige, que nos sustenta, que nos fortalece, que embeleza a nossa vida, que nos dá abundância, que nos dá a salvação de graça, ainda que nós não mereçamos nada. Que Deus é esse? Como não ser agradecido a esse Deus? Como não amar a Jesus? Como não derramar a nossa vida diante dele? Como não viver para ele todos os dias da nossa existência? Que grande Deus é o nosso Deus! Que grande salvação ele nos tem dado em Cristo Jesus! Portanto, meu amigo, se você aqui está e quer ser de fato cristão,
Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da sua soberba. Clame o perdão de Deus. Creia em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Diga: Senhor, vem morar no meu coração. Toma o senhorio da minha vida. E diga: Deus, muda a minha vida. Porque Deus não quer você do jeito que está, Ele quer te mudar. Você vem do jeito que está, mas Ele vai te mudar. E aí, irmão, você vai entender que essas promessas foram feitas para você. Louvado seja Deus pelas suas gloriosas promessas. Louvado seja Deus pela sua grande salvação. Que Deus, meu irmão, dirija a sua vida, te sustente, te fortaleça, te encha com a beleza da graça, te dê a abundância do Espírito, que você, cada dia mais e mais, ame Jesus, creia em Jesus, se ative nos braços de Jesus. Que Deus use a sua vida para ser uma bênção, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Quero chamar a equipe para cantar o último canto que eles cantaram.